Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vai depender da hora que você for assistir esse vídeo. Tenente Paiano, professor de História, e vamos lá para mais um vídeo e mais uma aula. Só que antes disso, peraí, eu tô com sede, eu preciso de água. Água, por favor, água, muito bom, água, nossa. Água é muito bom, né? Brasília faz muito calor. Eu tô com calor. Me abane, por favor, me abane. Isso. Não. Mais rápido, rápido. Isso. Continua. Ô, Rangel, pode sentar. Senta aí, Rangel, por favor. Tá atrapalhando a aula. Vilarinhos, sai da porta. Pode sentar também. Vamos lá. Martinho aí atrás, por favor, sente. Machado também, por favor. Vamos lá. Bia, chega a mesa mais pra cá. Vamos lá, todo mundo. Oliveira, um pouquinho pra cá. Isso. Ô, Daniela, por favor, né? Vamos lá, pra cá também, pra cá. Ó, isso. Tá bom. Chega de abanar. Chega. E quem nunca sonha em ser rei, hein? Em ter as suas vontades obedecidas pelos outros. Mandar e desmandar nas coisas. Foi isso que o tenente acabou de fazer aqui, tá vendo? Deu ordens, mandou em vocês o tempo todo. Pois bem, na Europa da Idade Média, o poder dos reis era bem limitado. Quem mandava de fato eram os senhores feudais. Só que no final da Idade Média, as coisas começaram a mudar e os reis foram adquirindo mais poderes e conseguindo subordinar a população e alguns funcionários à sua vontade. Aí antes que vocês perguntem aí, né? Por exemplo, a Del Rio gosta de perguntar: Ô, tenente, e como isso aconteceu? Como é que o poder dos reis como é que os reis foram tendo mais poder assim e foi subordinando as pessoas às suas vontades? Pois bem, o Del Rio e turma, por volta do século XII, em algumas regiões da Europa, o rei começou a impor o seu poder diante da nobreza local e também passou a ser obedecido pela população. Mas esse fortalecimento do rei não aconteceu simplesmente por sua vontade. Há um arranjo de forças e interesses entre o próprio rei, a nobreza e a burguesia. Ou seja, interesse mútuo. Eu te ajudo aqui, você me ajuda ali. Precisamos analisar cada um desses personagens para entender o que aconteceu. A nobreza. A nobreza, que era formada pelos donos de terra, estava em decadência, ameaçada cada vez mais pelas revoltas camponesas que estavam começando a crescer na Europa. Além disso, muitos nobres voltaram arruinados das cruzadas e, com isso, não parecia uma má ideia, né, fazer parte da burocracia estatal. A gente até falou isso em sala de aula, burocracia estatal, trabalhar para o Estado. Ou seja, aproveitar dos impostos que o rei cobrava da população para manter o seu luxo e tranquilidade. Além disso, o exército real os protegeria das revoltas camponesas. Já a burguesia, com o crescimento do comércio, né, surgiu a burguesia, que tinha um interesse no fortalecimento do poder dos reis por dois motivos. O primeiro deles é que ficava mais fácil comercializar seus produtos, tendo sempre os mesmos pesos e medidas, além da mesma moeda. Na Idade Média, de um feudo para o outro, as moedas trocavam, se variavam os pesos e as medidas. A gente também explicou isso em sala de aula, né? Eu dei aqueles exemplos para vocês. Imagina o De Castro ou o Felipe Falcone, né? Tá vendendo suas abóboras, né? Enfim, suas cenouras, e aí um feudo é um valor, no outro feudo é outro valor, né? Então eles queriam os mesmos pesos e as mesmas medidas, além da mesma moeda. Imagina que complicado era comercializar desse jeito. Além disso, cada senhor feudal cobrava um imposto diferente do outro. Com o rei, isso seria diferente. Seria um imposto só em um todo o reino, ou seja, todo mundo ganhava com isso. A burguesia ganhava e, é claro, o rei também. E os monarcas? O que eles ganhavam com isso, tenente Paiano? Bem, o apoio da burguesia garantia aquela coisa mais importante, que era o dinheiro. Com esse dinheiro, o rei poderia financiar um exército profissional, a partir da força das armas, poderia impor a sua vontade, definir o território e também impor uma lei única, que todos os cidadãos teriam que obedecer. A partir do momento que o rei impõe sua autoridade num território definido com uma única lei, com uma população também definida, passa a existir o que chamamos de Estado Nacional Moderno. Ou, como o professor também falou para vocês em sala de aula,
Estado Nacional Moderno eu vou entender como países. Isso, Estado com E maiúsculo, né? O Estado tipo Minas Gerais, lá o Rio Grande do Sul, de onde vocês são. Né, Clara? Presta atenção, Clara. Né? Em alguns países, a autoridade do monarca se impõe de tal maneira que dizemos que o país se torna absolutista. O rei é a autoridade máxima, praticamente não é questionado. O rei, então, vai passar a decretar leis, impor tributos e até comandar o exército. Só que antes disso, vamos lá, absolutismo. Jesus, o que é absolutismo mesmo? Jesus, você esqueceu. Tá bom, Moura Alves. É isso mesmo, o poder concentrado na mão dos reis. Isso mesmo, absolutismo, o poder concentrado na mão dos reis. Pois é, até aqui eu falei de diversos grupos sociais, burguesia e nobreza. E também falamos dos camponeses um pouquinho. Mas vocês devem ter notado, né? Devem ter notado, da nobreza, da burguesia, tinha lá seus interesses, uns arranjos, mas está faltando alguém. Está faltando alguém. Quem seria esse alguém? Deixa eu ver. Começa com Clé e termina com Rô. Muito bom. O clero. É isso aí. Né? E a igreja? Será que a igreja católica não participou de alguma forma desse processo de centralização do poder real? Claro que participou. Muitas vezes a autoridade do rei não se impunha pela força, mas também pelo imaginário que ele criava em torno da sua figura. Para isso foi necessário o apoio da igreja, que começou a ver com bons olhos o poder um pouco mais centralizado na mão dos reis, mas que ela também pudesse controlar. Como assim, tenente? Como assim, paiano? Muitas vezes o Papa era convidado para a cerimônia de coroação de um determinado rei, principalmente países como França, Portugal, Espanha, a Inglaterra e vai por aí. E por que isso? Por que o Papa era convidado? Por quê? Para dar à população a ideia de que o rei era o escolhido por Deus para guiar aquele povo. Lembra daquela frase? Um país sem rei é um país sem Deus. Os reis são os olhos de Deus na terra. Muitos reis, inclusive, se aproveitavam disso, né? Eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui porque Deus me enviou. Estou aqui para guiar esse povo maravilhoso, à vontade de Deus. E o professor falou para vocês que muitas vezes o que a igreja falava não se questionava. Por quê? Porque é o imaginário. Os reis criavam para torno de si esse imaginário, certo? Lembrando que nessa época você não vai ter aí as redes sociais. Então, basicamente, por exemplo, na França, com Luís XIV, que vai aparecer a foto desse feioso já aqui, né? Muitas pessoas nem sabiam como é que ele era, só sabiam por fotos, assim, por quadros e tal. Então, girava essa aura em torno dele. Não só dele, né? A gente viu também, até o professor deu exemplos para vocês em sala de aula, que muitos desses governantes, ditadores e tal, faziam muito isso para impor o medo, né? Luís XIV vinha com esse papo, o Estado sou eu sou o Rei Sol, eu que levo luz para vocês, né? E falando de Luís XIV, né? Que era o símbolo do absolutismo europeu, a ponto de ser reconhecido ou se autodenominado, né? O Rei Sol. Luís XIV governou a França entre os anos de 1643 a 1715. E durante o seu reinado, a França se torna uma potência econômica. O luxo da sua corte marcou uma época. Chegou a dizer que, né, ele chegava a dizer muitas vezes, eu já falei aqui, mas vou repetir mais uma vez, que o Estado sou eu, devido ao grande poder que ele acumulava em suas mãos. Tenente, muito bom, mas quando a gente fala assim, né, os reis, a burguesia, o clero, mas só isso foi o bastante para que o absolutismo crescesse, se predominasse na Europa? Claro que não, se não fosse o dinheiro, e a gente falou em sala de aula que o metalismo, né, ou o mercantilismo, quer dizer, o mercantilismo que está dentro do absolutismo, que são o quê? São doutrinas, né, comerciais que os países foram adotando para acumular riqueza e se tornarem mais fortes. E o metalismo, né, que era o acúmulo de metais preciosos, foi muito importante para isso aí, para garantir, né, que esses reis mandassem,
para garantir, né, que o Estado se tornasse forte e com isso eles pudessem inclusive invadir outros reinos e se tornar mais forte e por aí dominar e pronto, e criar essa mística em torno de toda a Europa, né? A gente também falou um pouquinho da balança comercial favorável, né, que é quando um país ele passa, a balança comercial vai estar favorável, que é quando o país passa a exportar mais e importar menos, e com isso, claro, você garante a força também, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi uma pequena introdução ou um pequeno resumo de tudo aquilo que a gente falou ao longo dessas 2 semanas em sala de aula. Espero que vocês realmente tenham gostado, né? Espero que vocês assistam mais de uma vez. E qualquer dúvida, leve para a sala de aula que a gente tira lá, beleza? Muito obrigado a todos. Mais uma vez, um bom dia, uma boa tarde, boa noite e conto com vocês. Valeu, tchau, tchau, um abraço.